Meus amigos e amigas, no dia 2 de fevereiro, a igreja celebra a festa da apresentação do Senhor. Porque a lei de Moisés prescrevia que 40 dias depois do nascimento, todo primogênito, ou seja, todo filho mais velho, deveria ser apresentado ao templo de Jerusalém. Era um ritual e que se chamava também de purificação da mãe. Algo que se refere a uma tradição judaica, mas que para Nossa Senhora não tem sentido nenhum de purificação, porque Nossa Senhora não tinha pecado, e nem mesmo Jesus também. Mas é um ato de humildade, cumprir toda a lei. Então Nossa Senhora e Jesus foram ao templo, né? E o menino foi apresentado ao sacerdote do templo. E naquela época, eles tinham que oferecer uma oferta, né? Se a família tinha mais bens, podia ser um novilho, uma ovelha, um carneiro, e os mais pobres ofereciam que um pombinho, uma rola. Foi exatamente o que São José e Nossa Senhora ofereceram, o que mostra que realmente eles eram pobres, né? E algo muito interessante acontece, né? Esta oferta era entregada ao templo para que a criança oferecida a Deus era resgatada, ou seja, voltava para casa, não ficava no templo. Mas com Jesus, essa volta para casa, ele sabia que era apenas temporária, porque um dia ele seria oferecido a Deus de maneira permanente, sobretudo no sacrifício da cruz. Outro fato impressionante nessa apresentação do templo é de Simeão e Ana. Ana, uma profetisa com cerca de 80 anos, que diz o evangelista São Lucas, servia a Deus com jejuns e oração. Servia a Deus com jejuns e oração. Faz a gente compreender que jejuar por Deus e orar é também um serviço a Deus. E também Simeão, inspirado pelo Espírito Santo, foi ao templo, porque o Espírito Santo mostrou a ele que ali estava o Salvador. E aí ele diz aquelas palavras maravilhosas, né? Inclusive, meus olhos viram a tua salvação, que preparaste diante de todos os povos como luz para iluminar as nações. É por isso que neste dia tem aquela bênção da vela, né? Da luz, exatamente baseado nessa palavra de Simeão. Meus olhos viram a tua salvação, que preparaste diante de todos os povos como luz para iluminar as nações. Então, Cristo, a luz do mundo, apresentado no templo para ser a luz das nações. Por isso que é a chamada bênção das velas nesse dia. E o velho Simeão toma Jesus nos braços e diz aquilo que é impressionante, né? Este menino será colocado como sinal de contradição. Ou seja, ele vai contra aquilo que o mundo ensina. Contradição quer dizer contra. E realmente, Jesus, né, pregou o Evangelho, só fez o bem, só fez a caridade, mas por causa da sua vida, por causa da sua doutrina, ele foi perseguido, ele foi morto, foi crucificado. Sinal de contradição. E a igreja continua sendo esse sinal de contradição, porque a igreja é o corpo de Cristo. Cristo é a luz do mundo e a igreja, o Concílio Vaticano II chamou de a lumen gentium, ou seja, a luz dos povos. Se Cristo foi perseguido porque é sinal de contradição, a igreja também é perseguida porque é sinal de contradição. Porque a igreja não aceita aquilo que o mundo quer aceitar, ou seja, o pecado. Não quer aceitar o aborto, o divórcio, a eutanásia, o bebê de proveta, a inseminação artificial, e tantas coisas mais, ideologia de gênero, casamento de pessoas do mesmo sexo. Então, a igreja continua aquilo que Jesus é, sinal de contradição. Por isso, o velho Simeão disse para Maria, uma espada vai atravessar o seu coração, para que sejam revelados os segredos dos corações. Ou seja, para que cada pessoa diante de Jesus se defina. Eu estou com Deus ou estou contra Deus? Eu estou com a igreja ou eu estou contra a igreja? Né? Maria sofreu essas dores. Ali no Calvário, ela viu seu filho ser crucificado, levantado. Nenhuma mulher nesse mundo passou por tal padecimento, né? Porque aquele que era sinal de contradição realmente estava sendo
crucificado. Por isso uma espada transpassou a alma de Maria. Então, nessa festa do dia 2 de fevereiro, a igreja nos lembra isto, né? Essa apresentação do Senhor, e pede o quê? Que nós sejamos católicos convictos. Como diz São Paulo na Carta aos Romanos, capítulo 12, não vos conformeis com este mundo. Não é o Evangelho que tem que ser adaptado ao mundo, o mundo é que tem que ser adaptado ao Evangelho. E nós não podemos abrir mão disso. Nós não podemos ficar fazendo uma pregação light, como dizia o Padre Léo, né? Uma pregação xoxa, que não ponha as coisas no devido lugar. O que é verdade, o que é erro e tem que ser dito com clareza, com educação, com sinceridade, mas não se pode fazer a caridade sacrificando a verdade.